A NBR 15.575 é uma pedra no sapato de muitos concurseiros, porque ela é uma norma extensa e muitas vezes complexa. E justamente por isso, ela aparece cada vez mais nas provas de concursos. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver as 10 questões mais cobradas sobre ela nas provas dos concursos públicos. Então, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre as 10 questões mais cobradas de NBR 15.575, mais conhecida como norma de desempenho. Essa é uma norma de 2013 e ela está dividida em 6 partes, mas eu não vou me aprofundar muito agora, porque nós já vamos falar sobre ela nas questões que vamos ver agora. Décimo lugar, foco da norma. E nada melhor do que a gente começar com a nossa seleção do que explicando qual é o foco, qual é o objetivo dessa norma. Sim, essa é uma questão muito recorrente nas provas e o que eu preciso que você grave e não esqueça mais é o seguinte: a NBR 15.575 não é uma norma prescritiva, ela não prescreve nada. Então vamos ver o que a própria norma nos diz. O foco desta norma está nas exigências dos usuários para o edifício habitacional e seus sistemas, quanto ao seu comportamento em uso e não na prescrição de como os sistemas são construídos. Nono lugar, resistência ao fogo dos sistemas de vedação. Essa é uma questão bastante cobrada em prova e basicamente o que é preciso você saber é o seguinte: qual é a resistência mínima ao fogo entre as unidades habitacionais em caso de incêndio em edifícios multifamiliares. E essa resistência mínima é de 30 minutos. Vamos ver o que a NBR nos diz. As paredes de geminação, paredes entre unidades, de casas térreas geminadas e de sobrados geminados, bem como as paredes entre unidades habitacionais e que fazem divisa com as áreas comuns nos edifícios multifamiliares, são elementos de compartimentação horizontal e devem apresentar resistência ao fogo por um período mínimo de 30 minutos, considerando os critérios de avaliação relativos à estabilidade, estanqueidade e isolação térmica, no caso de edifícios de até 5 pavimentos. Uma outra informação muito importante é o que nós vimos agora no final. A norma de desempenho se aplica apenas a edifícios com até 5 pavimentos. Grave isso, 5 pavimentos, porque já caiu em prova também. Oitavo lugar, manifestação patológica. Agora a gente chega numa parte da norma que eu considero a parte mais complicada. E por que eu estou dizendo isso? Vocês vão reparar que desse top 10, uma boa parte são conceitos e definições. E eu particularmente acho isso muito chato, porque só a primeira parte da norma tem 43 definições. Imagina decorar tudo isso, né? Mas existem algumas definições que são mais cobradas do que outras. E a manifestação patológica é uma delas. Então vamos à definição de manifestação patológica. Não conformidade que se manifesta no produto em função de falhas do projeto, na fabricação, na instalação, na execução, na montagem, no uso ou na manutenção, bem como problemas que não decorram do envelhecimento natural. E se você quer mais uma dica, eu te aconselharia a estudar também o conceito de retrofit que tem na norma. Esse é um conceito muito cobrado em prova, embora ele não esteja no nosso top 10, ele já caiu várias vezes, inclusive eu já fiz uma prova de concurso em que a questão dissertativa era falar sobre a diferença entre retrofit e reforma. Então fique atento, vale a pena você dar uma lida em retrofit, beleza? Sétimo lugar, durabilidade. E esse é um conceito que a gente até consegue entender porque é tão cobrado em prova. Porque se eu tenho uma norma que está falando de desempenho, eu preciso saber qual é a durabilidade desse desempenho. Então vamos ver qual é a definição que a norma nos traz. Capacidade da edificação ou de seus sistemas de desempenhar suas funções ao longo do tempo e sob condições de uso e manutenção especificadas. Durabilidade é comumente utilizado como termo qualitativo para expressar a condição em que a edificação ou seus sistemas mantém seu desempenho requerido durante a vida útil. Preste atenção em uma coisa, cuidado para não confundir durabilidade com vida útil, são coisas diferentes. Nós vamos ver o conceito de vida útil daqui a pouco, mas durabilidade tem a ver com a qualidade.
como, em que condições essa edificação vai conseguir manter o seu desempenho ao longo da vida útil, entendeu? Sexto lugar, prazo de garantia certificada. Essa é uma outra definição trazida pela norma que é muito cobrada em prova e aqui é impossível a gente falar de prazo de garantia certificada sem falar de prazo de garantia legal. São dois termos que se confundem e o que a banca vai tentar fazer na hora da prova é justamente trocar, inverter os conceitos de prazo de garantia legal com prazo de garantia certificada. Então vamos aos dois conceitos. Prazo de garantia legal. Período de tempo previsto em lei que o consumidor dispõe para reclamar dos vícios, defeitos, verificados na compra de produtos duráveis. Prazo de garantia certificada. Período de tempo acima do prazo de garantia legal, oferecido voluntariamente pelo fornecedor, incorporador, construtor ou fabricante, na forma de certificado ou termo de garantia ou contrato, para que o consumidor possa reclamar dos vícios, defeitos, verificados na compra de seu produto. Então, basicamente é o seguinte, prazo de garantia legal é o prazo que você, consumidor, tem para reclamar do defeito de um produto, e esse prazo é garantido por lei. Agora, prazo de garantia certificada é um bônus, é um prazo além do prazo de garantia legal que o fornecedor pode te oferecer. Repare que eu falei pode, porque ele não é obrigado, ele faz isso voluntariamente, ok? E se esse vídeo está sendo útil para você, eu já vou pedir o seu like e a sua inscrição se ainda não for um inscrito. Isso ajuda demais o Flashcards a continuar crescendo e nós temos vídeo aqui toda quarta-feira. E eu tenho certeza que eles vão te ajudar na sua preparação rumo à aprovação. Quinto lugar, sistemas contemplados. Essa é uma questão que está presente lá no início da norma. A NBR 15.575 é dividida em 6 partes. A primeira parte trata dos requisitos gerais e as outras 5 partes tratam dos sistemas contemplados. E quais são esses sistemas? Parte 1, requisitos gerais. Parte 2, requisitos para os sistemas estruturais. Parte 3, requisitos para os sistemas de pisos. Parte 4, requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas. Parte 5, requisitos para os sistemas de coberturas e parte 6, requisitos para os sistemas hidrossanitários. Uma informação importante que normalmente está entre as alternativas para torná-la errada. A NBR não trata dos sistemas elétricos, existe uma norma específica para eles. Então, se você vir entre as alternativas que a NBR 15.575 também abrange os sistemas elétricos, a alternativa estará incorreta, ok? Quarto lugar, incumbências dos intervenientes. E quem são esses intervenientes que a norma tanto fala? São 4: fornecedor de insumos, o projetista, o construtor ou incorporador e o usuário. E basicamente o que é cobrado sobre eles são as suas responsabilidades. São várias responsabilidades, mas algumas delas despencam em prova e você precisa saber. E um conselho que eu te dou, a gente vai ver agora algumas dessas que são as mais importantes, mas eu te aconselho a grifar no seu material o item 5 da primeira parte da NBR 15.575. Leia esse item 5 várias e várias vezes, porque tudo que está lá é muito importante. Então vamos lá, eu trouxe 4 informações que são muito cobradas em provas. Primeira informação: os projetistas devem estabelecer a vida útil projetada de cada sistema que compõe esta norma. Segunda informação: salvo convenção escrita, é da incumbência do incorporador, de seus prepostos ou dos projetistas envolvidos, dentro de suas respectivas competências, e não da empresa construtora, a identificação dos riscos previsíveis na época do projeto. Terceira informação: ao construtor ou incorporador cabe elaborar o manual de operação, uso e manutenção ou documento similar. E quarta informação: ao usuário ou seu preposto cabe realizar a manutenção de acordo com o que estabelece a NBR 5674 e o manual de operação, uso e manutenção ou documento similar. Essas 4 informações que eu trouxe para vocês agora, vocês precisam ler várias e várias vezes. Por quê? Na hora da prova, eles vão trocar os conceitos.
A responsabilidade do incorporador ele vai colocar no usuário e assim por diante. Então você precisa saber distinguir qual responsabilidade, o que cada um tem que fazer, ok? Terceiro lugar, vida útil projetada dos componentes. Essa questão já caiu várias e várias vezes em prova. E essa tabela que você está vendo agora, adivinha só, isso mesmo, tem que decorar, não tem jeito, principalmente a vida útil mínima. A vida útil máxima já caiu em prova, mas é muito menos frequente. Agora, a vida útil mínima dos componentes, você precisa saber na ponta da língua, porque cai e cai bastante, ok? Segundo lugar, requisitos dos usuários. Essa é uma questão relativamente simples, mas que passa batido pela maioria dos candidatos, porque ela está logo no começo da norma. E esses requisitos representam como essa norma está estruturada. Os requisitos são 3: segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Mas é isso que cai na prova? Não, infelizmente não. O que realmente cai na prova são as exigências dos usuários em relação a cada um desses requisitos, é o que nós vamos ver agora. Acompanhem comigo. Primeiro, as exigências dos usuários relativas à segurança. São 3 exigências: segurança estrutural, segurança contra o fogo e segurança no uso e na operação. Segundo, exigências dos usuários relativas à habitabilidade. E são as seguintes: estanqueidade, desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho lumínico, saúde, higiene e qualidade do ar, funcionalidade e acessibilidade, conforto tátil e antropodinâmico. E por último, as exigências dos usuários relativas à sustentabilidade, e são as seguintes: durabilidade, manutenibilidade e impacto ambiental. Uma dica para você que é o que eu faço: decore as exigências do usuário relativo à segurança e à sustentabilidade, porque são só 3 de cada, fica mais simples de decorar. E o que sobrar é relativo à habitabilidade. Mas se mesmo assim você quiser saber alguma coisa da habitabilidade, para não ir para a prova sem saber absolutamente nada, decore que tudo que é relacionado a desempenho se refere à habitabilidade. Então, desempenho térmico, acústico, lumínico, tudo isso tem a ver com habitabilidade, ok? Primeiro lugar, vida útil e vida útil projetada. E finalmente chegamos na nossa primeira colocada. E essa questão é tão cobrada que eu já gravei um vídeo só sobre ela explicando mais detalhadamente qual é a diferença entre vida útil e vida útil projetada. Se você ainda não assistiu, clica no card aqui em cima e vai lá assistir porque é muito legal. Então vamos lá, vamos ver as definições de vida útil e vida útil projetada que tanto despencam em prova. Vida útil, período de tempo em que um edifício ou seus sistemas se prestam às atividades para as quais foram projetados e construídos, considerando a periodicidade e correta execução dos processos de manutenção especificados no respectivo Manual de Uso, Operação e Manutenção. A vida útil não pode ser confundida com prazo de garantia legal e certificada. Vida útil de projeto, período estimado de tempo para o qual um sistema é projetado a fim de atender aos requisitos de desempenho estabelecidos nesta norma, considerando o atendimento aos requisitos das normas aplicáveis, o estágio do conhecimento no momento do projeto e supondo o cumprimento da periodicidade e correta execução dos processos de manutenção especificados no respectivo Manual de Uso, Operação e Manutenção. A VUP não pode ser confundida com tempo de vida útil, durabilidade, prazo de garantia legal e certificada. De tudo que eu falei aqui, a única coisa que você não pode se esquecer de jeito nenhum é da palavra estimado. Período estimado de tempo. Se você conseguir decorar isso, você provavelmente vai matar a questão se ela estivesse se referindo à vida útil projetada. Então, fique esperto, período estimado de tempo se refere à vida útil projetada, ok? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas que vocês gostariam que eu abordasse aqui e até o próximo vídeo.